Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estarmos mais uma vez juntos, refletindo questões acerca da nossa doutrina espírita. Eu e a Maribel nos propomos, neste momento, a estar trazendo para vocês, para todos nós, uma reflexão no nosso Livro dos Espíritos, questão 154, que vem falar sobre a questão da separação da alma e do corpo, onde Allan Kardec indaga o Espírito da Verdade se esse momento seria ou não um momento doloroso. E para darmos início, então, aos trabalhos da noite de hoje, eu vou ler uma mensagem. Não reclames da terra e dos seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas, mas sem revoltas. São o orvalho da esperança. A morte é a própria vida, numa nova edição. E assim então, meus irmãos, com esta reflexão, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Eu trago para vocês, então, uma frase. Desculpe não citar a fonte, mas eu não encontrei. Colocarei como uma fonte desconhecida. Essa frase, ela vem dizer para nós que o homem, ele é filho de suas obras durante a vida e após a morte. O que essa frase vem comunicar para nós? Essa frase vem ressaltar para nós e nos dar a convicção que é através do livre-arbítrio que nós fazemos as nossas escolhas, tanto para o tipo de vida a qual levaremos e as suas prováveis consequências, mas também para o pós-morte, para a forma como o nosso corpo reagirá perante o desenlace, perante o corte daqueles fios que nos ligam espírito e corpo físico. Durante muitos séculos e através de muitos dogmas, o homem temeu por muito tempo o fator morte, imaginando como esta seria. Seria um momento rápido, lento, doloroso, fácil ou difícil? Os próprios dogmas trataram de, no decorrer de toda a nossa história, trazer para o homem, muitos momentos, informações até equivocadas sobre este momento. Mas foi com a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo, através do cristianismo e na pessoa de Maria de Magdala, foi através do momento que ora determinamos pela nossa história de ressurreição, que se torna então Maria de Magdala a portadora da notícia da imortalidade da alma. Foi ela quem, a partir daquele momento, pacificou toda a humanidade para uma verdade. Existe um lugar reservado para as almas que partem. E nosso Mestre Jesus, com o advento então do cristianismo, nos deixa a mensagem para as pessoas que são boas e puras de coração. Estaria reservado, após a morte, um lugar especial.
e para aqueles que fizessem escolhas erradas. Esse momento se daria, talvez, de uma forma muito mais difícil. E todas as doutrinas e todos os dogmas convergiram para esse ponto. Embora as muitas interpretações, embora as muitas formas que hoje as religiões têm de interpretar essa verdade, mas todas convergem para esse ponto. E aí então vem Allan Kardec. E Allan Kardec chega para nós com o advento do Espiritismo, nos dizendo que a compreensão desse momento morte, ela tem uma denominação própria, ou seja, desencarne. E o que é para Kardec, para o Espiritismo, a desencarnação? Senão o ato do espírito deixar o corpo físico e dar então um sentido maior, uma amplitude para a vida espiritual. E ainda o entendimento que acabou assim, meus irmãos, por desmistificar o fator morte. Entendeu-se então que cada um morre conforme viveu. A morte física, ela reflete os nossos pensamentos e as nossas obras. O desencarne é tranquilo para aquele que em vida cultivou boas obras. Esse desencarne se dará recepcionado por entes muito queridos, entes nossos amados que já partiram e se encontram então num plano mais evoluído e que são tutelados por uma espiritualidade maior que nos encaminha já na contramão dessa versão, pessoas maldosas, de vida viciosa, de vida sensual, muito apegados à matéria e a pessoas, o processo, sem dúvida, será mais doloroso e lento, por conta, claro, da conexão de pensamentos e vibrações que esse espírito irá emitir. A quantidade de fluido também vem a ser um fator importante na hora em que o espírito deixa o corpo físico. Nós podemos atribuir ao fluido uma comparação. É como se o fluido que o nosso corpo traz para um determinado tempo de existência carnal fosse semelhante a um combustível de um carro. E é por esta comparação que nós podemos dizer, não só nós, mas os espíritos, através das psicografias, e o espiritismo nos coloca, o desencarne mais difícil, mais lento e talvez até o mais doloroso é, sem dúvida, o suicídio. Por que o suicídio? Porque o corpo parte ainda, o espírito parte, deixando o corpo ainda muito carregado desse fluido vital. Não houve para este corpo físico e nem para este espírito tempo suficiente para que este fluido seja totalmente desgastado. E por isso, então, os espíritos nos relatam dessa dificuldade que se dá para esse espírito quando o seu livre-arbítrio, infelizmente, recai para uma partida tão brusca, que é o suicídio. Raul Teixeira, um grande orador espírita e palestrante, nos deixa então uma sábia recomendação. Se quisermos cuidar bem do nosso espírito e do nosso corpo, que desenvolvamos hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, bons pensamentos, caridade, amor, justiça,
e, sobretudo, a oração, porque é a oração a nossa maior conexão com Deus, nosso Pai, e com a espiritualidade maior. Esses fatores nos auxiliarão, sem dúvida nenhuma, a tratar bem de nós, não só de nosso corpo físico, mas de nossa alma. Essa receita, sem dúvida, meus irmãos, ela é infalível, para que possamos também não só ter uma boa vivência terrena, mas também para que possamos deixar esse plano físico com nossa tarefa existencial muito bem cumprida, entendendo que cada espírito tem a sua história e as suas necessidades. A morte do corpo físico nada nos afeta, a não ser a mudança real de estado, ou seja, nós passamos do estado material para um estado espiritual. E continuamos assim a ser nós mesmos. Fatores que são determinantes para o sofrimento e a dor, mas também são fatores decisivos na hora do desencarne. Concluindo, meus irmãos, de tudo que nós colocamos aqui, de toda essa reflexão tratada, podemos dizer que o grau de evolução moral de cada ser será, sim, fator determinante para a vida e para a morte. Eu agradeço antecipadamente a atenção de cada irmão nesse momento, agradecendo a caridade de estar conosco aqui nos ouvindo. Passo a seguir para a segunda parte com a nossa irmã Maribel. A nossa amiga Valéria já fez a exposição, antecipando as informações e dando uma introdução a respeito dos sentimentos que temos no momento em que estamos desencarnando, o medo que nos possui, achando que nós vamos sentir dor, quais sensações que vão se apoderar de nós naquele momento. E todas essas interrogações muitas vezes nos fazem ter muito medo da morte. Sendo assim, eu trouxe hoje um exemplo para nós darmos continuidade a capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, aonde André Luiz vai fazer uma exposição para nós a respeito desse acontecimento. André Luiz trouxe como um exemplo para que nós possamos compreender mesmo de verdade, lembrando sempre que nenhum desencarne é igual ao outro. Cada um de nós experimenta sensações próprias, porque, como a Valéria já nos relatou, conforme nós vivemos a nossa vida aqui na Terra, é conforme nós vamos estar desencarnando. E assim então dizemos que de manhãzinha a irmã Zenóbia vinha trabalhando, na Fabiano de Cristo, na instituição Fabiano de Cristo, aonde os servidores do mundo espiritual faziam os trabalhos de recolhimento de espíritos recém-desencarnados para serem levados a essa instituição, a fim de se refazerem. E o nosso irmão Dimas teria esse atendimento. Então compreendia mais uma vez, André Luiz nos diz, que há tempo de morrer e há tempo de nascer. Então essa frase é bem significativa porque nós, de um modo geral, ficamos muito entusiasmados quando recebemos um novo corpo para uma nova jornada na Terra e aqui viemos viver a nossa experiência. Passado-se um tempo, completado esse tempo que tínhamos de energia em nosso corpo físico, temos que largá-lo e retornar ao mundo da renovação. E esse momento para nós ainda é cercado de muitas nuvens e de muitos questionamentos.
Então vamos lá. Dimas alcançara o período da renovação, por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado dia exato, atingira seu tempo próprio. Vamos compreender isso que André Luiz nos fala. Não fora determinado um dia, atingira o tempo próprio. O que significa dizer? Poderá, todavia, informar-se se Dimas, isso André Luiz estava questionando o mentor espiritual, desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? E o benfeitor respondeu categoricamente a André Luiz: não. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Considerei. André Luiz se surpreendeu. Terá sido como eu fui, um suicida inconsciente? Se o irmão referido não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? André Luiz perguntou. Como pode uma pessoa que estava com o tempo ainda por completar passar para o mundo dos espíritos de uma forma bastante atenciosa por parte dos benfeitores, bem amparado? Como isso ocorre? Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo, segundo o mentor, dando a explicação, que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias da existência. E aqui ele passa a explicar que o Dimas foi um homem que desde muito cedo teve que lutar pela vida, porque os seus pais tinham poucos recursos, que ele dedicou-se muito cedo ao trabalho, mas também, junto com isso, o Dimas adentrou a espiritualidade, adentrou os trabalhos da espiritualidade através da mediunidade, o que o fez com muita dedicação, com muita abnegação, conviveu e ajudou e auxiliou na terapêutica do restabelecimento de muitos espíritos. Então o mentor começou a narrar a vida de sacrifícios pelas quais o Dimas passou e ao mesmo tempo encontrou tempo para dedicar-se ao bem e ao seu semelhante. Dizia mais que ele havia perdido o conforto social, da vida social, então ele quase não se permitia descansar, ter uma atividade de lazer. Ele se entregava totalmente ao trabalho de assistência aos outros. Privou-se. A única questão que os benfeitores falavam, que foi assim um tempo que o Dimas perdeu, foi porque ele deixou de comparecer ou de se aprofundar nos estudos edificantes. Por isso a doutrina espírita insiste tanto nos grupos de estudos, nos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual, das leituras edificantes, para que a gente possa compreender mais, penetrar mais neste mundo dos espíritos, porque quanto mais a gente compreender, mais seremos instrumentos bem preparados ou melhor preparados para servir ao plano espiritual. E essa era uma das questões que o Dimas se descuidou. Então os benfeitores trazem, é verdade que podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam em incentivo para si mesmos. O que aconteceu então com o nosso irmão Dimas? Dimas era uma dessas criaturas servidoras do bem que auxiliam no trabalho na casa espírita e que auxiliava muitas pessoas mesmo, mas ele tinha um problema que também nos acomete por vezes. Cada vez que ele servia, que ele
ajudava, que ele amparava, ele ficava muito encharcado dessas sensações e levava consigo. Ele não sabia servir e deixar. Ele não sabia socorrer e não trazer o problema para si mesmo. Ele não sabia ajudar e confiar que a continuidade dos trabalhos serão feitos pelos benfeitores que estão ali nos assistindo. E isso é um trabalho que nós precisamos aprender a fazer, porque nós também temos esses problemas. Quando atendemos pessoas no atendimento fraterno, quando estamos nos trabalhos da casa espírita, por vezes nós trazemos conosco os problemas. E aí esse problema ele se configura dentro de nós em aflição. Então é necessário mais fé, mais coragem e acreditar mesmo, de verdade, que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que nós não podemos, a espiritualidade superior fará. Então, essa confiança estabelecida em Deus talvez não se fez muito presente na vida dele. E ele começou a ter problemas digestivos por conta dessas energias deletérias, desses pensamentos preocupantes que ele trazia consigo. Então ele ajudava, ele servia, mas ele se preocupava em demasia e não conseguia se desligar. E isso transtornava o sono, transtornava a sua saúde integral. Então esse é um aprendizado que nós, os servidores da casa espírita, da doutrina, precisamos ensejar, aprender mais, compreender melhor e para poder servir com qualidade, sem nos prejudicar. E aí então, o Dimas estava neste momento passando por aquela aflição do desligamento do seu corpo físico. E os benfeitores espirituais estavam ali com André Luiz, fazendo todo tipo de apreciação para explicar como é que se sucedia esse desligamento. E aí então ele diz o seguinte: conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Então o Dimas estava muito vinculado com os problemas da sua família. E isso dificultava naquele momento o desligamento do seu espírito, do seu perispírito do corpo. E ele começou, através do seu pensamento, a criar, junto com os pensamentos dos familiares que também estavam retendo ele ali naquele momento, a criar uma espécie de malha que o cobria e prejudicava sobremaneira a função que os espíritos tinham que realizar ali junto a Dimas. Estava difícil de fazer a completude, a organização completa do seu desligamento em virtude dos pensamentos, tanto que vinham externamente dos seus familiares o retendo, como dele próprio, que queria permanecer um tanto mais. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação. Meus irmãos, aqui também ele estava se referindo que alguns amigos que o Dimas pôde ajudar durante a vida se fizeram presentes, queriam recebê-lo na pátria espiritual, já que ele tinha servido, tinha feito tantas coisas boas para eles, ajudado em tantas circunstâncias os espíritos. Eles queriam recebê-lo naturalmente, queriam saudá-lo no mundo espiritual. Mas aí os benfeitores disseram: posteriormente isto poderá acontecer. Neste momento, então, que se torna mais grave, é necessário que nós, os técnicos da reencarnação, tomemos frente a esse processo. Mas, mais tarde, vocês poderão comparecer, então, junto a Dimas, a fim de felicitá-lo nessa nova vida. Mesmo se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agravasse o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro.
Nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Ele estava se referindo à esposa. Enquanto mantinha as mãos coladas no cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, fazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam com o corpo abatido. Precisamos fornecer-lhes melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Então, meus irmãos, vocês já ouviram falar com certeza da melhora da morte, que há muitos momentos em que nós melhoramos o nosso estado físico para que os espíritos possam trabalhar junto ao nosso caso, possam obrar com mais êxito em nosso desligamento. Então se faz necessário o afastamento daqueles que nós amamos. Por isso as pessoas se tranquilizam, porque o nosso estado se normaliza, vão para casa, vão se abastecer, vão ficar mais tranquilos diante da situação do seu amado, do seu ente querido que está ali muito doente. E então Dimas recobra o fôlego e diz: querida, vá descansar. Peço-lhe tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente, exausto, se o desânimo surpreendermos a todos? Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. E aí o Dimas, recobrando um pouquinho a lucidez, fez uma prece. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo no corpo que me deste. Por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal e incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Então, nosso Dimas estava sendo muito humilde diante de Jesus. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos, por que te não compadecerás de mim, miserável e peregrino na terra? E aí então, quando Dimas encerra essa rogativa a Jesus, eis que adentra os portais a mãezinha do Dimas, e pede licença aos benfeitores para poder ajudar naquele processo ali que está se desvelando. E aí então, sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-o com as mãos caridosas. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma. O centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, na zona dos sentimentos e desejos, sediados no tórax, e o centro mental mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, os benfeitores, naquele momento ali, estavam explicando a André o procedimento do desligamento do Dimas, dizendo que começa pelos membros inferiores, depois vem para o abdômen, depois vem para a região do coração e garganta, e finalmente, então, o último dos centros que é desligado é o centro mental. Lembrando que o Dimas
Mesmo assim, ainda ficara ligado ao cordão prateado, o corpo ainda estava vinculado ao corpo espiritual. E vamos ver então nos próximos capítulos o que vai acontecer no velório do Dimas. Eu achei procedente trazer para os irmãos para que nós pudéssemos apreciar todo o encaminhamento do desencarne, para a gente ter uma ideia mais completa. Então, no mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 14 desta obra, eles vão relatar o dia do velório do Dimas. E aí André Luiz diz, entrei, né? A casa estava cheia de amigos, de simpatizantes, de espíritos benfeitores, estavam ali presentes na comunhão daquele momento, né, de despedida do Dimas, que teria sido um homem muito, muito dado, um homem muito generoso com a comunidade, com a família. Então, neste momento, uma das pessoas que estava no velório do Dimas, um amigo, se aproximou de outro amigo e disse assim: olha, meus irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses. Os comentários que muitas vezes nós fazemos durante os velórios. Nós que somos espíritas temos que aprender a ter mais disciplina mental e até mesmo nas questões que comentamos, porque a nossa fala, o nosso pensamento é vida e ela vai chegar em algum lugar. Então esses dois amigos que compareceram ao velório do Dimas estavam dialogando e um deles disse assim: coronel, porque era no tempo do Brasil Colônia, né, que esse acontecimento se deu, e disse: coronel, o Dimas pagou aquela conta que ele lhe devia? E o coronel respondeu: não, ele ainda não me pagou, mas a família é uma família muito honesta, então eu tenho certeza que depois eles vão acertar as contas, não vou me preocupar com isso. E depois o Dimas era um homem muito correto com as coisas, acredito que a família irá honrar com a dívida. E mais que isso, o Dimas deu mostras de ser um homem muito amigo, porque eu soube, olha, já desenrolou para um outro episódio, eu soube que o Dimas presenciou um crime há muitos anos atrás e nunca falou nada para ninguém, com toda certeza que ele, generoso como era, guardou silêncio deste crime. E quando a pessoa estava fazendo esse comentário, eis que adentrou o recinto do velório aquele que havia perpetrado o crime. O espírito adentrou, se aproximou do coronel, tocou-lhe os ombros e ele sentiu aquele arrepio e disse: o que é que vocês estão comentando sobre aquele caso? Eu sou a pessoa responsável pelo crime. E vocês, por acaso, são algum juiz? Vieram tomar satisfação a respeito daquele comentário. Isso eu achei de suma importância para o nosso aprendizado. E aí ele disse: eu preciso conversar com Dimas. Preciso pedir para ele que me ajude, porque eu sei que eu estou sofrendo e eu quero que ele me ajude. Ele era uma pessoa bondosa, que ele ajudava aqueles que já tinham partido. Eu quero me confessar, eu quero dizer a ele daquele crime que eu cometi. Eu quero agradecer por ele ter se mantido em silêncio. Eu quero conversar, quero dialogar com Dimas. Muito bem, neste momento, quando o fato estava acontecendo dentro do cenário espiritual, os espíritos então disseram: tudo passa, morreram a vítima, porque era um caso de adultério que o Dimas tinha presenciado, e um outro senhor também presenciou. Então, quando a pessoa que estava cometendo o adultério percebeu a presença daquela criatura, matou o outro, para que ele não contasse a ninguém. Mas o Dimas também estava presente nesta cena e manteve silêncio.
Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se justiça. Neste momento, horrível figura seguida de outras não menos monstruosas surgiu de inesperado, acercando-se do leviano e comentador. Ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e o gritou: sou eu o assassino. Que quer você de mim? Por que me chamas? É um juiz? Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade. Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajude-me ainda, tem compaixão, deve saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. É por isso que, enquanto os mortos se entregam aos despojos solitários necrotéis de indigência, são muito mais felizes. Então André quis dizer assim, que neste momento abalou as fibras íntimas de Dimas. Dimas sentiu a sensação da presença daquelas criaturas ali. E é isso que os espíritos estão por nos alertar. O cuidado que devemos ter, o respeito por aqueles que estão desencarnando e que nós comparecemos aos seus velórios. Porque tudo aquilo que nós pensarmos ou dissermos vai com certeza chegar nas fibras espirituais daquele que está ali sendo velado. E aí o Dimas sentiu, então os benfeitores tiveram que fazer todo um amparo novamente, toda uma assistência para neutralizar aquelas energias. Espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Então, meus irmãos, o André Luiz nos diz, né, que muitas vezes aqueles que são entregues, né, que os seus despojos estão nos necrotérios sem ninguém para os reclamar, né, que estão na indigência, eles poderão até ser mais felizes, porque não tem tantas interferências da família, posteriormente dos amigos, que muitas vezes atrapalham o processo da desencarnação. Mas o que mais nos importa também ressaltar é que todos teremos a assistência que se faz necessária. Ninguém ficará sozinho, ninguém sentirá dores acerbas. Nós estaremos sempre na proteção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e dos benfeitores que se acercam de nós porque nos amam. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, fiquem em paz.